Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do delírio do pessoal do Globo aqui, ó, que estão falando do taco trade. Não porque o Trump vai amarelar antes do dia 1º de agosto e nem vai ter tarifa no Brasil, porque ele amarelou com o México, amarelou no Canadá e não sei o que lá. Então nem vai ter tarifa no Brasil, o pessoal não precisa nem ficar preocupado com nada. Eu não sei não, hein? Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que isso aqui é um caso clássico de fase da negação, né? Vocês sabem o ciclo do luto, né? A primeira fase é a fase da negação. Não tá acontecendo, nem vai acontecer, mentira, não é nada, não sei o que lá. O problema dessa fase da negação é que se você entrar muito nela, depois fica chato para sair depois e entrar na fase da negociação, né? Que eu acho que esse que vai ser o problema do Lula aqui no Brasil. Vai ficar muito estranho ele sair da fase da negação, de que não vou negociar com o Trump, que não vou falar com o Trump, que não sei o que lá, não sei o que lá, para a fase em que ele vai ter que negociar com o Trump, inevitavelmente, né? Mas vamos entender o que é o taco que eles estão falando aqui, né? E será que tem chance disso acontecer? Eu acho que não. Essa notícia foi sugerida por Carmen Lúcia Só para Tiraninhos, Hermenêutica Pentadimensional e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que é a expressão taco, né? Taco em inglês é Trump again chicken out. Ou seja, Trump amarela de novo. Por que isso? Porque aconteceu várias vezes no governo Trump dele impor tarifas contra países e depois voltar atrás. Ele impôs tarifa, logo que ele entrou no governo dele, ele impôs uma tarifa altíssima com o México e com o Canadá, alegando que era por conta do tráfico de drogas e não sei o que lá, mas depois voltou atrás, suspendeu as tarifas por 90 dias e coisa e tal. Com a União Europeia, a mesma coisa. Botou uma tarifa grande, depois suspendeu por 90 dias e coisa e tal, por causa de negociação e coisa e tal. E daí o pessoal está na expectativa que aqui com o Lula vai acontecer a mesma coisa, que com o Brasil vai fazer a mesma coisa. Ele vai botar a tarifa, mas aí vai chegando perto do dia 1º de agosto, que em tese a tarifa não existe ainda, né? No dia 1º de agosto é que ela vai entrar em operação, que ela vai começar realmente a cobrar a tarifa. E a expectativa deles é que até lá o Trump vai suspender, dizer que está negociando com o Lula, né? O problema dessa história que eu vejo aqui é o seguinte: em todos esses casos em que o Trump voltou atrás, ele voltou atrás depois que os líderes desses países baixaram a cabeça e foram lá e negociaram com os Estados Unidos. Enquanto a China, por exemplo, começou a aumentar a tarifa, não vou responder aumentando tarifa, os Estados Unidos aumentou tarifa também, só depois que a China, não, beleza, vamos conversar. Aí começaram a conversar e aí o Trump falou, não, então eu vou suspender agora a tarifa por 90 dias enquanto a gente conversa aqui e chega num acordo, né? Então, o ponto todo é esse. O que eles estão dizendo é que o Lula vai ter que negociar. Qual que é o problema que eu acho que eles estão com esse problema aqui? Segundo analistas, a declaração de que ele pode conversar com Lula reforçou a percepção de que o presidente americano pode estar prestes a repetir um padrão conhecido entre investidores, né? Mas tem um problema para ter essa conversa do Trump com o Lula para ele baixar a tarifa, né? Primeiro que ele deixou muito claro que ele falou que pode conversar com Lula, mas não agora. Olha só, na verdade, é muito importante falar sobre isso. Vou entrar mais em detalhe nisso. Ele falou que não vai falar agora. Ainda reclamou da questão do Bolsonaro de novo, que ele claramente está colocando como condição para ele conversar com o Lula alguma coisa em relação ao Bolsonaro. E é aí que nós vamos ver. Porque no momento que a gente está vendo aqui, está o STF falando que não, que é impossível mudar qualquer coisa, o Lula falando que não, que é impossível mudar qualquer coisa, e vamos botar tarifa, e vamos recorrer, e não sei o que lá. Ninguém está falando em negociar por enquanto, né? E o Trump já falou, só começa a negociar com o Brasil nessa situação. Mas tem outros dois problemas nisso aqui. Quais são os outros dois problemas para ter essa conversa entre o Trump e o Lula e o Trump eventualmente considerar expandir o prazo, né, aumentar o prazo para essas tarifas? O primeiro problema é que o Lula acha que isso está sendo benéfico para ele em termos de popularidade, né? Ele estava ansiando para isso, ele queria o efeito Canadá, que o Trump bateu lá no Canadá, a esquerda canadense subiu para caramba. Então ele estava querendo esse efeito Canadá, ele acha que isso vai ser muito positivo para ele. Isso é um problema, mas não é um problema que vai durar muito tempo. Algumas indicações a gente já tem aí que a coisa não está indo tão bem assim quanto o Lula esperava em termos de popularidade com essa história. Então, esse efeito de melhoria não vai ser tão grande. Então esse é um problema, mas não é um problema muito grande, porque ele não vai durar até agosto.
Agora, tem um outro problema que tem com relação ao Lula também, que é o fato de que o Lula sabe que 2026 ele não tem alternativa. A única alternativa que ele tem é a alternativa Venezuela. Ele tem que chutar o pau da barraca, ele tem que quebrar a economia brasileira e convencer o STF que a única saída é a saída Venezuela. E eu não sei não, parece que os ministros do STF estão tão incomodados com a coisa que é possível que cheguem exatamente nessa conclusão de que a única saída é a saída Venezuela, né? Isso é o grande temor. De qualquer forma, seja de um jeito, seja de outro, o Lula não tem interesse em conversar com o Trump. O Lula vai continuar escalando a retórica dele, né? E você pode falar assim, mas o pessoal vai pedir para o Lula maneirar na retórica para ser mais diplomático. E eu acho que é isso mesmo. Se você pegar os outros países, o Trump, ele botou tarifas, não foi só no Brasil não, botou num monte de país aí. E a maior parte dos países falou, não, vamos conversar. Não, peraí, Trump, vamos conversar, vamos sentar, né, marcar um encontro, vamos negociar alguma coisa para a gente chegar num ponto razoável, não sei o que lá. E então, beleza, essa é a situação atual. Agora, o Lula não. O Lula, diferente de todos os outros países, está batendo no peito. Não, porque o Trump não passará. Eu já fiz um vídeo mais cedo hoje falando sobre essa idiota dessa estratégia do Lula, que ele está achando que ele vai reunir a esquerda do mundo, né? Porque a esquerda do mundo toda tá chateada com a internet. Mas o problema é que os Estados Unidos conseguiu fazer o que eles queriam desde o início nessa história, que é usar o Brasil como um exemplo errado de como não fazer censura na internet. O Alexandre de Moraes fez tanta merda por aqui que o Brasil ficou queimado lá fora com esse negócio de bloquear o X e bloquear perfis de pessoas, bloquear pessoas, a perseguição contra o Alan dos Santos. Só na cabeça do Alexandre de Moraes que é alguma coisa aceitável essa perseguição dele com o Alan dos Santos, a perseguição dele com o Oswaldo Eustáquio, que por mais que você pode não concordar com os caras, eu não concordo com muita coisa que o Alan dos Santos fala, com o que o Oswaldo Eustáquio fala, mas os caras eles têm o direito de falar, eles têm o direito de ter a opinião deles. Se você não gosta, você não ouve eles falarem. Pronto, resolvido o problema. Essa perseguição dele, dizer que eles fizeram um golpe de Estado com tweets, né, com informação, isso pega mal pra caramba, isso tá pegando mal pro Brasil. O Lula tá achando que ele tá querendo peitar o Trump, né? Porque é bom para ele eleitoralmente, ele acha que é bom, mas isso eu já falei, ele vai rapidamente perceber que não é bom. O outro ponto é justamente o fator Venezuela. Esse é que é o tema maior, né? Olha só, pessoal, aqui, olha o festival de negação nessa história aqui, ó. Um dia depois do presidente Lula da Silva indicar que pretende negociar, eu não vi o Lula indicar que pretende negociar, não, tá? Eu não vi em momento algum o Lula falando isso. Vocês viram a entrevista dele com a Rede Globo? Não, não falou nada, não. Ele falou que não, que vamos recusar, vamos retaliar, mas vai retaliar caso os Estados Unidos coloquem em vigor em agosto a sobretaxa, não sei o que lá. Ele afirmou que pode conversar com o Lula, mas não agora. Agora, é importante ver exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque teve até fake news nessa história. A Globo News, aqui ó, deixa eu tirar minha cara daqui. A Globo News colocou aqui, ó, Trump diz que vai conversar com Lula em algum momento. Falou que vai conversar com Lula, mas não agora. E que o presidente é um negociador muito duro, mas honesto. Olha a filha da putagem, porque não foi isso que o Trump falou. O Trump falou que o Bolsonaro é um negociador duro e honesto, né? Então aqui está corrigido o caso, que Trump diz que vai conversar com Lula em algum momento e que o ex-presidente Bolsonaro é um negociador duro, mas honesto. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele está condicionando essa conversa em algum tempo do futuro com o Lula a alguma ação com relação a Bolsonaro. Esse é o ponto no final das contas, né? Aí depois teve até gente na esquerda empolgado também, que é o Renato Souza aqui, ó. Trump afirma que vai conversar com o Lula em algum momento e que o Lula é um negociador muito duro, mas honesto e que ama o povo brasileiro. Não. Ele falou que o Bolsonaro ama o povo brasileiro, né? Esse pessoal, eu não sei se é incompetência de não saber falar inglês ou se é de maldade mesmo, né? Porque sabe que a maior parte dos brasileiros não fala inglês e daí tá querendo enganar o povo brasileiro com isso daqui, né? Aqui, ó, só para vocês terem a ideia, tá aqui o que o Trump falou efetivamente. Vamos ouvir o Trump falar aqui. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest ones, and I know the crooked ones.
Então você repara que ele falou logo no início, né, a repórter, é a Ana Paula Henkel do vôlei, né, que perguntou, né, você vai conversar com o Lula? Ele falou, eu vou conversar com o Lula em algum momento, mas não agora. Agora não vou conversar com o Lula não. É o que eles estão tratando o Bolsonaro muito ruim. Aí só falou do Bolsonaro depois. Ou seja, ele deixou claro, eu vou falar com o Lula, eu converso, a gente negocia. Mas primeiro tem que resolver o Bolsonaro, não tem outra alternativa, não vai ter nada, nem conversa sem resolver o problema do Bolsonaro primeiro, né? Não é negociar com o Bolsonaro, não é isso. O Bolsonaro tem que ser liberado. Aí depois a gente vai negociar alguma coisa em termos de tarifas, né? Aí ele falou aqui que eles estão tratando muito mal o Bolsonaro e que ele gosta muito do Bolsonaro, que ele não deveria gostar do Bolsonaro porque o Bolsonaro é um negociador muito duro, mas ele é honesto, então ele gosta do Bolsonaro. E no final ele ainda fala do Lula, né? Eu sou bom em diferenciar os corruptos das pessoas honestas, né? E caramba, o Lula deve ter sentido essa, hein? Ou seja, o pessoal tentou esconder isso daqui, eles não falam nada disso daqui, porque, poxa, né, o Trump não vai negociar com o Lula, a menos que o Bolsonaro tenha alguma perspectiva nessa história toda, né? Aqui, ó, ele falou com jornalistas antes de embarcar para o Texas, nesse momento, e repetiu que o ex-presidente Bolsonaro é tratado injustamente pelo governo. Talvez eu fale com o Lula em algum momento, mas vamos ver o que acontece, encerrou o assunto sem dar mais detalhes. Ou seja, o pessoal, repara, que o Trump não deu abertura nenhuma, e no entanto o pessoal está achando que isso quer dizer que ele vai negociar com o Lula e vai liberar as sanções do Brasil, que não vai ter sanção no Brasil. Eu não sei não, meu amigo, eu acho que eles estão em negação claramente, né? A ofensiva tarifária de Trump ditou o ritmo dos mercados nos últimos dias, a moeda americana subiu pra caramba, ontem a divisa ficou estabilidade, coisa e tal. Segundo analistas, a declaração de Trump reforçou a percepção de que ele pode estar prestes a repetir um padrão conhecido entre investidores, o taco trade, né? Como eu falei, o Trump sempre amarelo, né? Trump always chicken out, e em referência ao modelo de causar um choque e depois voltar atrás. Mas, de novo, em todos os lugares que ele fez isso, que ele deu um porradão e depois voltou atrás, é porque teve reunião, teve negociação, os países falaram, não, vamos negociar, vamos conversar e negociar alguma coisa. Por exemplo, o primeiro caso que ele fez esse foi lá com o México e com o Canadá, né? Ele botou uma tarifa no México e no Canadá, a Cláudia Sheinbaum imediatamente falou que não, que vamos aumentar, reforçar a guarda na fronteira para acabar com... Porque o Trump tinha dito que isso era por causa do tráfico de drogas, né? Não vamos botar mais guardas na fronteira, vamos prometemos isso, prometemos aquilo, vamos negociar. Ele falou, então beleza, então eu vou esticar isso daqui. Então, ou seja, a situação aqui tem que ser essa. Alguma coisa vai ter que ser feita com o Bolsonaro para o Lula começar a negociar. E sem essa negociação, eu acho pouco provável que o Trump volte atrás nesse assunto. Até porque tem um outro aspecto nessa história, que é o fato de que, embora os Estados Unidos seja muito importante para o Brasil não é tão importante assim para os Estados Unidos, tá? A gente exporta muita coisa de suco de laranja e café para eles. O pessoal pode reclamar que vai ficar caro o café nos Estados Unidos, o suco de laranja também. O pessoal da Colômbia pode comemorar, porque vai vender café pra caramba para os Estados Unidos, né? Mas, lógico, tarifa sempre prejudica os dois lados, mas vai prejudicar muito mais o Brasil do que os Estados Unidos no final das contas, né? Então essa é que é a aposta do Trump, aliás, com todas essas jogadas que ele tem feito. Prejudica muito os Estados Unidos, mas prejudica mais os outros países que os Estados Unidos, e isso força os países a irem negociar. E aí que eu falo para vocês que essa negação aqui é do pessoal isentão. É o que eu falei para vocês, quem mais se chateou com esse negócio foi a isentosfera lá de São Paulo. Por quê? Porque estavam crentes que resolveram tudo. Não, aí tá beleza, tá tudo tranquilo. 2026 vai ser alguém que nem é Bolsonaro nem Lula, porque o Lula tá mal pra caramba na pesquisa, Bolsonaro tá proibido de se candidatar. E agora o sonho dourado deles acabou, o sonho foi pro saco. Agora, o que eles têm que prestar atenção é que o Lula não vai querer negociar, por quê? Porque o Lula vai para sair da Venezuela, ele sabe que vai perder a eleição no que vem. A única coisa que resta para ele é sair da Venezuela. Se esse pessoal não der um jeito rápido de liberar o Bolsonaro, para o Bolsonaro concorrer e tirar o Lula no que vem, Venezuela nós vamos aí, meu amigo, estamos chegando na Venezuela, né? A China criticou o tarifaço, a China foi a única que emitiu nota em defesa do Brasil, a única. Para você ter uma ideia de como é que está a situação ruim para o Brasil, né? Aí outra coisa que o pessoal está falando aqui, olha mais de negação aqui, ó. Gestores destacam que as exportações para os Estados Unidos respondem por apenas 2% do PIB e que commodities como petróleo bruto, ferro, café e carne bovina representam a maior parte das vendas.
Então estão dizendo, não, é só 2% do PIB. Meu amigo, 2% do PIB é tudo que o Brasil cresceu aí ano passado. Pô. A gente vai perder 2% do PIB numa paulada só. E isso tem efeito multiplicador, tá? Pode ser que isso seja 2% do PIB agora, mas você cortar esse negócio, outras atividades vão acabar sofrendo também com isso. E não é só isso, tá? Eles sempre falam com relação à compra e venda, ao comércio. Esquecem da parte do investimento, muito investimento americano aqui no Brasil. E o Trump já ameaçou outros países, como por exemplo a Europa, com imposto também sobre investimento, quem tirar investimento dos Estados Unidos para outros países, e outros países que querem investir nos Estados Unidos, ele tem que pagar imposto também. Ou seja, pouco custa se a brincadeira continuar, isso não acabar prejudicando também o investimento aqui no Brasil, né? Primeiro, vai prejudicar o investimento no Brasil, já do jeito que está agora, porque todo mundo já está vendo o Brasil como um país não livre, como um país ligado à esquerda mundial, ligado ao eixo do mal, mesmo nível de Venezuela, de Cuba e outras coisas desse negócio, outros países nesse esquema, né? Então, quem é que vai investir? Você investiria na Venezuela depois que o Hugo Chávez tomou posse? Se você investiu, meu amigo, tu se ferrou, porque tu perdeu dinheiro pra caramba, né? Então o pessoal começa a ficar cabreiro de investir no Brasil. O Lula pode acabar se perpetuando aqui. O que vai acontecer aqui, né? Então, no final das contas, o pessoal que está dizendo que não, que é muito tranquilo, o Bradesco, o UBS Wealth e o Bradesco que reiteram versões otimistas sobre as ações brasileiras. Lembra sempre de uma coisa, quando alguém fala muito bem de um ativo, é porque ela quer que esse ativo valorize. Se esse ativo cair, eles se dão mal, né? Então é por isso que é lógico que as empresas aqui no Brasil vão dizer que não tem nada, que tá tudo tranquilo. Na verdade, estão desesperadas. Dizem que tarifas de 50% provavelmente não prevalecerão. Não prevalecerão por quê? Porque o governo vai soltar o Bolsonaro, vai liberar o Bolsonaro completamente e vai voltar atrás nas políticas dele e pronto. Aí não vai. Pode ser. Nesse caso, pode ser que realmente não aconteça, né? Aqui, ó. Nas avaliações de analistas, o ataque de Trump pode dar impulso a Lula. O que é pouco mais de um ano da eleição enfrenta um quadro de economia com juros altos e baixa popularidade. Isso aqui eu já falei em outro vídeo. Não acredito que vai haver o efeito Canadá que eles estão esperando, né? Aqui, ele, Lula, agora consegue explorar o sentimento patriótico dos brasileiros e assumir o papel de defensor da soberania. De novo, esse pessoal está assim, insistindo nessa história. Não, o Lula não tem esse perfil. É igual quando o Lula quis assumir o perfil de segurança pública. Esquece! O Lula passou a vida inteira dele sendo contra o Brasil, sendo a favor do internacional socialismo. Agora dizer que é patriota e coisa e tal, não cola, meu amigo. É igual o Lula tentar trazer os evangélicos. Não adianta, meu amigo. O Lula a vida inteira criticou a religião, criticou os evangélicos, todo mundo sabe que ele é ateu, não tem nada com nada. Então, agora o Lula vier, não, eu vou assumir os evangélicos lulistas. Não tem como, fica falso. Então, vamos ver. Vai sair uma pesquisa aí quarta-feira como é que foi esse engajamento depois das tarifas do Trump. Eu acho que, embora seja da Quaest, a Quaest vai tentar ajudar o Lula nessa história, mas eu acho que não vai ser grandes coisas não, né? Enfim, no fronte externo a China criticou. De novo falando da China, só a China. A China foi a única que criticou, ninguém mais criticou. E a China criticou. Não vai fazer nada. Por quê? Porque a China está envolvida também em negociação com o Trump, ou seja, o pessoal está numa roubada danada nisso aqui. É impressionante a fase de negação da turma da Faria Lima. Eu aconselho a turma da Faria Lima a descer do salto alto, diferente do que fez em 2022, descer do salto alto e entender que a solução é Bolsonaro. Não tem outra. Não tem outra solução. Esquece. Acabou. Com esse negócio do Trump, acabou a solução. É Venezuela ou Bolsonaro. Escolham com sabedoria. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.